E vamos conhecer Marrakech, que é um jogo de 2007 que teve recentemente uma nova versão lançada, né? Parece que mudou aqui a arte da caixa, a arte do tabuleiro, mas o jogo continua o mesmo, alguns componentes apenas mudaram. Aqui atrás da caixa, né? E o legal dessa caixa aqui é que todas essas línguas aqui vem com manual, né? É um manual simples, né? Mas você tem a opção de escolher qualquer língua. Tem japonês, português, inglês, francês, alemão, espanhol. Então tem muitas, até coreano. Tem bastante línguas aqui no manual. Então é um manual multilíngua, né? Vamos abrir e ver o que tem dentro da caixa. Temos aqui o manual, né, que eu disse. Que as regras realmente as regras são uma página. E cada página está numa língua. Aqui, por exemplo, é português. Mas tem várias. Tudo isso aqui de línguas, né? Então é um jogo multilínguas aí. Nós temos aqui os componentes em madeira. Vem numa sacolinha, né? Mas os componentes de madeira, geralmente nós temos aqui o Hassan, que é o vendedor, né? Nós temos um dado de madeira, bem grandinho, né? E aqui é o dinheiro do jogo, que é os dirhams. Nós temos moedas aqui de 1 e moedas de 5 dirhams. Além disso, nós temos também aqui os tapetes, né? Que são a ideia do jogo. Nós somos aqui vendedores de tapete. A gente vai tentar ser o melhor vendedor de tapete. Então nós temos aqui no amarelo, é uma espécie de, não sei o nome desse pano, esqueci como se fala em português agora. E nós temos aqui também marrom, temos aqui o vermelho, né? E o azul, é tudo pano mesmo. E finalmente o tabuleiro, né? Que é um tabuleiro bem, é um tabuleiro pequeno, né? Dá até pra abrir aqui. Mas na verdade parece que o novo jogo, a nova edição, tem uma nova arte. Mas não muda em nada o jogo. E aí vamos ver agora o setup do jogo. E vamos pro setup do jogo, que é bem simples, né? Você vai colocar o tabuleiro no centro da mesa. Você vai pegar aqui o Hassan, que é esse simpático vendedor aqui. Ele tem aqui a frente e tem as costas dele. Você vai colocar ele bem no centro do tabuleiro, bem no meio aqui. Aí você vai distribuir 5 moedas de 5 dirham e 5 moedas de 1 dirham para cada jogador. São no total 30 dirhams para cada jogador. Aí cada jogador vai escolher uma cor de tapete. Para uma partida de 4 jogadores, você vai retirar 3 tapetes de cada cor e distribuir para cada jogador a cor escolhida. Já para uma partida de 3 jogadores, você vai entregar os 15 tapetes para cada jogador. Uma partida de 2 jogadores existe uma pequena diferença. Se você for jogar em 2 jogadores, você vai ter que cada jogador vai escolher 2 cores, tá? Vai pegar aqui 3 tapetes de cada cor escolhida e vai tirar do jogo. E aí o restante você vai fazer um monte, você vai misturar os tapetes, né? Mais ou menos dessa maneira, tentando intercalar. Aí fica a seu critério, mas você tem que fazer um monte assim, misturando eles. Então mais ou menos assim. E esse vai ser o monte que você vai utilizar durante o seu jogo, as suas jogadas, tá? É a diferença para 2 jogadores. E vamos para as regras do jogo. O jogo ele é jogado em vários turnos e no seu turno cada jogador vai ter 2 ações basicamente para fazer: andar com a Hassan e colocar um dos seus tapetes no tabuleiro. Andar com a Hassan é simples. A primeira coisa, o jogador tem que definir qual lado o Hassan vai andar.
O Assan ele nunca pode andar para trás nem para diagonal. Ele só pode andar para frente, para a direita ou para a esquerda. Então, o jogador define qual lado ele vai andar primeiro. Se ele escolher a direita, eu recomendo que já vire o Assan para a direita. E aí você vai rolar o dado. Ao rolar o dado, o Assan ele pode andar de 1 até 4 espaços. Nesse caso, saiu um 3. O Assan vai andar então 3 espaços para o lado escolhido. Essa é a ação de andar. Existem alguns efeitos que podem acontecer durante a caminhada do Assan. Se o Assan cair no espaço vazio, no começo do jogo, está tudo vazio, ok. Não acontece nada. Se o Assan, por exemplo, é a vez do jogador marrom, né? E ele caiu sobre um tapete do jogador marrom. Também não acontece nada. Mas pode acontecer do Assan cair em cima do tapete de um jogador adversário. E por exemplo, ele caiu no amarelo. Ao cair aqui, o Assan vai ter que pagar uma multinha para o jogador amarelo. No caso aqui, ele vai pagar 1 dirham para cada metade de tapete do jogador amarelo. Nesse caso aqui, ele pagaria 2 dirhams, né? 2 moedinhas para o jogador amarelo. Pode acontecer uma situação como essa também. Nesse caso, ele teria que pagar 4 moedas para o jogador amarelo. Ao cair aqui, ele pagaria 1, 2, 3, 4 moedas para o jogador amarelo. Então, para cada tapete do jogador amarelo que estiver adjacente, é contado metade do tapete, né? Valendo 1 dirham. Nessa situação, por exemplo, aqui, esse tapete não está adjacente, está na diagonal. Só contados os tapetes adjacentes ortogonais. Então aqui ele pagaria apenas 4. Esse tapete aqui não entraria na contagem porque ele está adjacente, mas na diagonal. Então não conta. Então ele pagaria 4 moedas para o jogador amarelo. Se tivesse uma situação assim, por exemplo, ele pagaria 3 moedas, né? Então é uma moeda para cada metade de tapete do jogador amarelo. Então é isso que acontece. O jogador escolhe o lado que ele vai andar, rola o dado, anda a quantidade de espaço que tiver que andar, e se cair no espaço vazio, não acontece nada. Se cair no seu tapete, não acontece nada. Mas se cair em cima de um tapete de um outro jogador, ele vai ter que pagar a quantidade de moedas de acordo com todos os tapetes que estiverem adjacentes da mesma cor. Então aqui no caso 3 dirhams. Pode acontecer também do Assan sair para fora aqui do tabuleiro. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Existem alguns locais que, por exemplo, se ele estivesse virado aqui e o jogador rolasse o dado saindo 3, por exemplo, ele poderia cair aqui, teria que sair para fora. Então, ao sair aqui, existem vários, né, no tabuleiro dessa situação. Ele vai sair para fora aqui, vai virar, voltar de frente para o tabuleiro e aí contar normalmente 1, 2, 3. Caiu no tapete do amarelo, ele vai ter que pagar aqui. Numa situação, por exemplo, como essa, teria que pagar 1, 2, 3, 4, 5 dirhams para o jogador amarelo. Então é importante tomar cuidado com essas situações e de repente você pode achar que está fugindo, mas não está. Agora vamos para a segunda ação, né? A primeira ação, você vai andar com o Assan. E a segunda ação é colocar um dos seus tapetes. Então o jogador marrom, depois de ter andado com o Assan, por exemplo aqui, né? Ele vai colocar um dos seus tapetes. Ele pode colocar o tapete em qualquer um dos 4 lados aqui do Assan. Pode ser agora ele pode colocar atrás, na direita, na esquerda ou aqui na frente. Então ele pode colocar o tapete, por exemplo. Se ele escolher colocar na frente, ele pode colocar assim. Vai pegar
ou assim. Ele tem que pegar sempre o espaço na frente do Assam. Se ele escolher colocar atrás, a mesma coisa. Ele pode colocar assim, assim ou até assim. No caso aqui, porque está todo mundo vazio, né? Ou assim, ou até assim. O tapete ele pode ser colocado sempre em dois espaços vazios. Ou, por exemplo, se tivesse uma situação como essa, vamos colocar aqui um tapete assim, um tapete aqui, né? Vamos imaginar que já estivesse nessa situação aqui. Então, se o Assam parou aqui, ele poderia colocar um tapete, por exemplo, aqui na frente, né? Ele poderia colocar aqui, cobrindo um espaço vazio e um espaço metade de um tapete, tá vendo? Ele poderia colocar aqui atrás, também cobrindo metade de um tapete mais um espaço vazio, ou assim. Ou ele poderia até cobrir dois tapetes, metade de cada tapete, ó. A única coisa que ele não pode fazer é cobrir um tapete inteiro. Essa situação não pode. Ele nunca pode cobrir um tapete inteiro. Ele pode cobrir metade de cada tapete, por exemplo, aqui. Aqui no caso ele cobriria metade do amarelo, metade do azul. Ou aqui metade do vermelho e mais um espaço vazio. Mas nunca cobrir um tapete inteiro. Então, o importante é que ele cubra sempre um dos quatro lados dele, atrás, à frente, à direita ou à esquerda, o lado que ele escolher. E a única regra que ele não pode fazer é isso, cobrir no tapete inteiro. Então essa é basicamente as ações do jogador: andar com a Assam e colocar no tapete, seguindo essas regras. E o jogo termina quando todo mundo tiver colocado todos os seus tapetes no tabuleiro. E aí a contagem de pontos é feita de acordo com a quantidade de tapetes que tiver aparecendo. Cada metade de tapete que aparecer no tabuleiro aqui valeria um ponto. Por exemplo, o amarelo marcaria aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, mais as moedas, né? As moedas de 5 valeriam 5 pontos, e as moedas de 1 dirham valeriam 1 ponto. Soma-se os pontos, quem tiver mais pontos é o vencedor. No caso de empate, quem tiver mais quantidade de moedas, de dirhams, é o vencedor. Então esse aqui é o Marrakech, um jogo bem divertido, que a cada rolagem de dado dá aquela tensão de saber aonde que o Assam vai parar, né? E vale muito a pena jogar. E é isso aí, uma boa jogatina para vocês. Valeu por assistir, obrigado.